Você já viu a nova série da Netflix Sob a Escuridão do Sol? Será que é boa? Será que vale a pena? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai analisar essa série sem spoilers, mas no fim desse vídeo eu vou explicar o final nessa parte que eu vou deixar aqui, mas fica tranquilo que quando chegar a parte com spoilers eu vou te avisar antes. Na história, a gente vai acompanhar a Alba, interpretada pela Mina Ben-Smile, que recebeu uma proposta de trabalho em uma fazenda produtora de flores. Ela foi contratada, porém, logo ela se viu envolvida em um caso de assassinato do seu chefe. À medida que a investigação avança, vamos descobrir segredos surpreendentes sobre a Alba. E, pessoal, a coisa mais importante para mim, para você conseguir avaliar se uma série vale a pena assistir, é vocês verem qual é o gênero da série. Essa série do gênero suspense e mistério, assim você já vai ter uma noção se essa série é para você. Eu particularmente adoro uma série de mistério com plot twist que fica fazendo a gente criar teorias malucas, mas não é todo mundo que gosta desse estilo. E essa série ela vai se passar na França, e é interessante para a gente conhecer mais um pouco da cultura francesa. Os franceses eles são líderes em fabricação de perfumes e esse era o negócio do Arnaud, que é o chefe da Alba. A família dele vendia flores para uma empresa fabricante de perfumes. E apesar de eu não conhecer nenhum dos atores, e para falar a verdade, eu não assisti muitas produções francesas na minha vida, mas no geral, para mim, teve boas atuações. Eu gostei do desenvolvimento da personagem Alba, que é a principal. Ela tinha aquela postura de ser uma mulher forte, mas a gente vai ver o tanto de coisa ruim que acontece na vida dela e a gente vai ver que é apenas uma armadura de uma mulher muito machucada. Eu gostei como a série vai apresentar um drama familiar intenso, com um mistério bem desenvolvido, vai ter reviravolta atrás de reviravolta, que é bem no estilo dos livros do Harlan Coben. Eu já falei em vídeos anteriores aqui no canal que eu gosto muito das séries que foram baseadas nos livros do Harlan Coben, e essa série é bem parecida nesse estilo. E é por isso que é uma série viciante que você vai querer maratonar nesse final de semana. Só que apesar de eu ter gostado, eu achei que a forma que a verdade foi apresentada na história ficou uma coisa um pouco confusa. Para mim é daquelas séries que você precisa prestar muita atenção para entender a verdade. Por isso, agora eu vou explicar o final e se você ainda não assistiu, para o vídeo por aqui e não se esqueça de deixar um like. Então, pessoal, eu vou explicar os principais pontos, assumindo que você já assistiu o final. E, basicamente, o Valentin, ele tinha um esquema ilegal de filmagens proibidas na fazenda, e apesar dele ser um criminoso, ele não foi o responsável pela morte do Arnaud. Ele chegou a ser contratado para matar a Alba, e depois ele foi apontado pela polícia como responsável pela morte do Arnaud. Mas a verdadeira responsável foi a neta dele, a Manon, que era a advogada da Alba, que era a suspeita menos provável de todos. Ela pensava que o seu avô tinha internado a sua mãe, a Josephine, na clínica porque ela tinha descoberto que ele tinha tido uma filha fora do casamento. Ela viu no computador do Arnaud, do avô, o testamento que estava considerando a Alba como a sua filha. Em seguida, ela também achou no computador a localização da sua mãe, que havia desaparecido há mais de 20 anos. E ela foi juntando os pontos, o avô reconhecendo a Alba como filha, a mãe sendo internada do nada, sem deixar nenhum rastro. Ela trama uma vingança. Ela escreveu um e-mail oferecendo um trabalho para a Alba, que vocês vão ver ali no primeiro episódio, logo no começo. A Alba chegou lá e o Arnaud achou tudo aquilo muito estranho, porque ele falou que ele não tinha chamado a Alba. No outro dia, a Manon matou seu avô e isso foi para incriminar a Alba, já que quando o testamento fosse lido, os parentes iriam ver que o Arnaud colocou a Alba como filha herdeira e todo mundo iria falar que foi ela para pegar a herança, já que ela tinha aparecido ali do nada. Foi estranho Manon ter se oferecido para ser advogada da Alba, mas na minha opinião isso tudo foi calculado, porque ela nunca quis se vingar da Alba, mas sim do avô dela, que é o Arnaud. Por isso ela queria a Alba apenas como uma laranja, que como ela estava sendo advogada da Alba, ela conseguiria colocar ela para responder em liberdade, e que mesmo que ela fosse inocentada, continuaria sendo a principal suspeita, e dessa forma a Manon nunca seria presa pelos seus crimes.
Porém, a Manon não sabia que, na verdade, a Alba era filha do seu pai, o Mathieu. Ou seja, a Alba não era a tia dela, e sim a irmã dela. Vocês podem ver essa cena no carro, que quando a Alba falou isso, ela ficou muito surpresa e ficou com mais raiva ainda, porque ela já não gostava do seu pai, o Mathieu. Agora, quando ela descobriu que o pai tinha traído a sua mãe, que estava ali sem consciência, tinha enlouquecido na clínica, foi aí que ela tentou matar a Alba no carro. E elas conseguem sair do carro, eu não sei como, não me perguntem. E elas vão para a fazenda, e lá elas vão descobrir que o Léo, que era uma criança, tinha matado o Adrien, pensando que o Adrien era o responsável pelo sequestro, pelos crimes, quando na verdade era a Manon que tinha a mesma tatuagem que o seu irmão. Por isso, ele foi confundido. A Alba e o Manon fazem um acordo em troca da Manon não contar para a polícia que o Léo tinha cometido o assassinato. A Alba deveria falar que o Adrien foi responsável pela morte do seu avô, o Arnaud. E como eu já tinha falado, é uma coisa muito confusa que você precisa prestar bastante atenção. Eu acho que muita gente não vai entender, e por isso essa série pode ser avaliada negativamente, mas foram reviravoltas que me surpreenderam bastante, porque eu jamais iria desconfiar que tinha sido a Manon, que era a suspeita menos provável de todas. Ela parecia ser muito honesta, parecia ser a única Lasser que prestava naquela família. Já a esposa do Arnaud, a Beatriz, eu tenho as minhas dúvidas que ela tenha envenenado o Jacques, que era o noivo dela. E é isso, pessoal. O que vocês acharam desse mistério? Deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curte, inscreva-se no meu canal para mais vídeos. Eu vou deixar linkado aqui a crítica que eu fiz de outra série incrível de mistério que estreou esses dias na Netflix, que é Ângela. Eu te vejo lá no meu próximo vídeo.